Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série que vai ser uma série bem curtinha, acredito que só vai ter 2 vídeos, onde a gente vai falar de algumas ferramentas que não sejam associadas ao Project diretamente ou ao Project Online, que a gente pode usar para fazer gerenciamento de projetos. Então a gente vai falar sobre o Planner e nós vamos falar depois sobre o Teams. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Planner, e aí no vídeo da próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre o Teams, porque são ferramentas que garantem aos gerentes de projeto, principalmente aos gerentes de projeto que querem trabalhar com maior agilidade, que querem ter uma estrutura não tão formal de gerenciamento de projetos, ou que vão trabalhar com projetos menores, né, que não requerem aí um cronograma tão vinculado e tão cheio de pormenores e detalhes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas ferramentas, que são ferramentas integrantes do Office 365, que a gente pode utilizar na nossa organização para nosso benefício, caso a gente tenha as licenças apropriadas. Para começar essa série, eu vou falar sobre o Planner. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Planner. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, depois a gente vai lá para a tela do computador para poder experimentar o Planner. Então se você não conhece o Planner, não sabe o que é, o Planner é uma plataforma, é um aplicativo que permite que a gente faça uma organização de tarefas que vão ser distribuídas entre membros de um mesmo time. Então a grande diferença, se a gente olhar, por exemplo, para o Outlook, que tem lá a possibilidade da gente controlar as nossas tarefas, é que o Planner permite um trabalho de colaboração maior e mais adequado entre os membros de equipe. Qual que é a ideia principal? Você pode criar um plano. Esse plano é composto de um quadro ou de um board, né? E dentro desse quadro você pode estabelecer todas as tarefas que são necessárias para que o seu projeto seja concluído. Normalmente um projeto que você tem um pouco mais de agilidade ou um projeto que você não tenha necessariamente que seguir a estrutura formal que eventualmente a gente possa ter dentro do Project ou do Project Online ou do Project Server, por exemplo. Então uma coisa mais rápida, uma coisa mais adaptativa, mais ágil e que a gente possa eventualmente colaborar e ter a colaboração de outras pessoas. Quando você usa o Planner, você cria uma listinha de tarefas, você cria um time que está associado àquele projeto, então você adiciona, você convida pessoas, você convida membros para o seu projeto, e aí dentro de cada uma das tarefas que você tem diferentes classificações. Você pode classificar a tarefa de acordo com a sua posição no board, né, no board, ou seja, no quadro. Você pode falar se é uma tarefa em progresso, se é uma tarefa não iniciada, stand-by, completa. Você pode aplicar labels, você pode trabalhar com o conceito de documentação. Então, se tem documentação que aquela tarefa precisa entregar, eu posso anexar documentação que pode ser oriunda, por exemplo, de um SharePoint, e aí as pessoas vão trabalhar ali de maneira colaborativa, podem editar os documentos ao mesmo tempo, duas pessoas podem trabalhar, você tem controle de versão. Então a gente vai enxergar o Planner como uma plataforma que pode ser um desmembramento do project também. Muita gente eu vejo utilizando isso. Então às vezes você tem uma tarefa no project que é muito grande, né? E eu preciso desmembrar aquela tarefa em níveis maiores, em níveis maiores não, em pacotes menores de trabalho, mas que eu não devo fazer, eu não quero fazer isso no project, porque lá no cronograma eu não quero chegar nesse nível de detalhe. Então, de repente, eu quero pegar aquela tarefa maior e desmembrar essa tarefa em um número de tarefas menores dentro do meu plano, dentro do planner, e aí eu controlar aquelas atividades, tanto para mim quanto para a equipe que vai trabalhar colaborativamente, tá bom? Mas essa é só uma introdução rápida, a gente vai ver o Planner funcionando na prática e a gente vai explorar os recursos e funcionalidades que o Planner oferece. Então, se você não conhecia, essa é a hora, a gente vai falar um pouquinho sobre Planner lá na máquina agora. Vamos lá comigo. Bem, pessoal, então como nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o Planner, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o Planner e saber como acessá-lo, né? O Planner ele vai estar disponível aqui na nossa página de aplicativos, quando a gente faz login para o Office 365. Mas pode acontecer de eventualmente você nunca ter acessado o Planner, então se esse for o caso, né, se esse for o cenário, ele não necessariamente vai aparecer aqui para você. Se isso acontecer, quando você está aqui na página de início, né, na página inicial, na homepage do Office 365, basta que você clique aqui em Explore todos os seus aplicativos. E quando você fazer isso, você vai ter a opção de trabalhar aqui com o Planner.
Quando eu acesso o Planner, eu tenho aqui alguns planos com os quais eu já trabalhei, né? Mas eu posso ir lá e criar um novo plano, tá? Porque esses planos aqui que existem são de grupos que eventualmente você tenha participado e tudo mais, então não necessariamente você vai ter tarefas para fazer ali dentro. Então eu vou começar do zero, vou criar um novo plano, e só para a gente poder trabalhar aqui, eu vou colocar aqui o Content Pack, na verdade eu vou chamar de Power BI Content Pack V2. Tá? O que vai ser esse Power BI Content Pack V2 aqui? Vamos imaginar que a nossa empresa ela tenha um produto que é um pacote de conteúdos do Power BI e esse pacote de conteúdos a gente vende para outras empresas. Então a gente tem lá esse cenário, né? Porque a gente trabalha com Project Online, então a gente criou esse Content Pack e agora chegou um determinado momento que a gente precisa fazer uma atualização para o Content Pack, a gente precisa fazer uma versão nova dele. Então eu vou colocar aqui uma descrição, atualização do Content Pack do Power BI para Project Online. E quando você cria um novo grupo, você pode especificar se o seu grupo é público ou se é um grupo particular. No nosso caso, eu vou colocar como particular, porque eu não quero que necessariamente todas as pessoas da organização tenham acesso a esse plano, apenas as pessoas que eu convidar. Então, eu vou clicar aqui em criar plano. E o que acontece aqui nos bastidores, né? Quando você cria um novo plano, o Office 365 está criando um novo grupo no contexto lá do Office 365. Então, você tem um novo site do SharePoint, você tem um novo grupo dentro do Office 365, um novo grupo do Outlook para envio de mensagens. Então, todas as pessoas que vierem a colaborar com você terão acesso a esse mesmo grupo e aí elas vão poder se comunicar, porque aqui é um projeto mesmo, a gente só não está trabalhando com uma plataforma como, por exemplo, o Project Online ou o Project Desktop, mas esse projeto requer que os membros do grupo tenham acesso a todas as funcionalidades, a todas as ferramentas, que eles possam trabalhar de maneira colaborativa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho um novo plano é criar as minhas tarefas, né? Então, aqui eu vou criar apenas um grupo pequeno de tarefas, porque eu não quero gastar muito tempo. Vou focar mais aqui nos recursos do Planner, mas eu vou vir aqui e vou criar uma nova tarefa chamada adicionar página de introdução. Tá? Quando você cria uma nova tarefa, basta que você clique aqui em adicionar, a sua tarefa já está pronta, ela já está criada. Você não precisa necessariamente determinar uma data de conclusão ou atribuir, porque agora a única coisa que eu estou fazendo é criando um listão das minhas tarefas. Tá? Então, vou vir aqui e criar uma outra tarefa chamada configurar phone layout, por exemplo. Mas é claro que eu poderia atribuir a alguém ou definir uma data de conclusão, mas eu não vou fazer isso agora. Então, o passo inicial no Planner é você determinar quais são as tarefas que o seu plano vai ter, ou seja, quais são as tarefas que eu preciso ter dentro do meu plano para que eu possa efetivamente entregar o projeto ao qual estou me propondo a fazer junto com a minha equipe. Então, eu vou adicionar aqui mais um grupinho de tarefas para a gente ter uma massa de dados mínima aqui para trabalhar, ok? Vamos lá. Legal, criei aqui a minha listinha de tarefas. Então, é claro que aqui é uma lista pequena, mas eu poderia ter feito uma lista muito maior. Um segundo passo que eu posso tomar, não necessariamente, a gente não precisa obrigatoriamente fazer isso, né? Mas um segundo passo que eu posso tomar é criar os meus buckets. O que é um bucket no contexto do Planner? O bucket é basicamente uma categorização das tarefas. O Planner, como a gente está vendo aqui, ele trabalha no conceito de board, né? Ele trabalha no conceito de a gente ter um board onde a gente possa mover as tarefas. Então, é um quadro onde a gente possa mover as tarefas. E, normalmente, a gente precisa categorizar essas tarefas para que fique mais claro o que está sendo feito, o que está aprovado, o que ainda não começou. Então, eu vou vir aqui e vou separar a minha categorização, ou eu vou organizar o meu bucket através de itens que estão em andamento, itens que estão em stand-by, itens que estão aprovados, itens que estão em teste, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar um primeiro bucket stand-by,
Depois eu vou colocar um outro bucket aqui em andamento. Depois eu vou colocar um outro bucket chamado em teste. E vou colocar um outro chamado concluído, por exemplo. E aí eu posso pegar as minhas tarefas e mover de acordo com os buckets, né? Então eles vão se movendo na medida que você vai executando as ações. É claro que se a sua organização precisa ser feita de maneira diferente, você não precisa necessariamente criar os buckets baseado em status. Você pode criar o bucket baseado em algo que faça mais sentido para você. Então vou vir aqui e vou especificar que a nova página de FTEs ainda está em standby. O relatório de governança e conformidade já está em andamento, os dados do roadmap já estão em andamento, o manual do usuário também, o phone layout está em standby e a página de introdução está em standby também. Aqui a gente viu que está errado, né? Ó, eu escrevi aqui adicionar página de introdução, está errado. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui para abrir o card dessa tarefa. E a gente vai voltar aqui daqui a um minuto para falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui eu venho adicionar a página de introdução. Beleza, era isso que a gente precisava. Uma outra coisa que eu posso fazer também dentro do meu plano é criar aqui a minha lista de membros, ou seja, eu posso convidar as pessoas que trabalharão nesse projeto comigo. Eu vou clicar aqui em membros e vou adicionar, por exemplo, o Arthur Mamed. Então, deixa ele carregar aqui para a gente o Arthur. Vou adicionar também o Daniel Mamed. E vou adicionar o Thiago. Tá? Essas pessoas precisam estar lá dentro do meu Office 365, dentro do Office 365 da minha organização, para eu poder adicioná-las. E aí, uma das grandes coisas que a gente tem aqui dentro do Planner é a possibilidade de não só criar sua lista de tarefas e organizar essas tarefas nos buckets, mas também trabalhar de maneira mais detalhada com cada uma das tarefas. Então, se você precisar detalhar as tarefas, se você precisar especificar exatamente o que precisa acontecer ali dentro, você pode fazer isso. Então, eu vou clicar aqui em desenvolver o novo relatório de governança e conformidade, por exemplo. E aí eu tenho aqui todas as informações desse card, né, dessa tarefa em especial. Então eu posso atribuir uma pessoa, então eu vou falar que a pessoa que vai estar atribuída aqui vai ser o Arthur Mamed. Aqui eu tenho o bucket propriamente dito, ao qual essa tarefa está relacionada, então é uma tarefa que está em andamento. Eu posso especificar se tem algum progresso. É claro que aqui, como esse trabalho vai ser feito pelo Arthur, então eu vou deixar para que ele faça esse trabalho, né? Eu vou determinar aqui a data de conclusão esperada. Então, a data de conclusão vai ser no dia 15 de fevereiro, por exemplo. E aqui eu posso colocar uma descrição. Então, eu posso determinar que o relatório de conformidade e governança deverá checar a saúde dos projetos do portfólio. E aí, você pode, inclusive, então essa aqui é uma descrição do que precisa ser feito, né? E aí vocês estão vendo aqui que eu estou com vários errinhos de digitação. Então aqui, a descrição é o que precisa ser feito, o que a gente espera que seja feito nessa tarefa. Você pode habilitar essa opção de mostrar no cartão. O que seria mostrar no cartão? Quando você marca isso daqui, se eu fechar a tarefa, ela automaticamente dentro do card, vai mostrar o que precisa ser feito de acordo com a minha descrição. Eu posso, inclusive, especificar itens de verificação. Então, eu posso colocar um checklist e falar assim, olha, para você considerar esse relatório de governança e conformidade concluído, você precisa garantir que o relatório tenha isso, isso, isso e isso. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, projetos sem data de status. Projetos sem linha de base. Projetos sem atualização há mais de 7 dias. Recursos atribuídos a tarefas resumo. E vou colocar aqui mais uma outra, consolidação em scorecards, por exemplo. Então, quando eu faço isso daqui,
eu posso mostrar esse item no cartão, se for o caso, e aí quando eu marco a lista de verificação para ser exibida no cartão, automaticamente a descrição é desmarcada. A pessoa que for responsável por fazer esse trabalho, ou seja, o Arthur, ele vai ter uma visualização de tudo que precisa ser feito. E aí ele sabe que o nome da tarefa que ele tem para fazer é desenvolver o novo relatório de governança e conformidade, e ele sabe também quais são os elementos que fazem parte desse relatório de governança e conformidade. Ele também sabe pelo card que essa tarefa vence no dia 15 do 2 e que dentro da lista de itens que ele precisa ser feito, foram feitos 0 de 5 itens. Então isso aqui é muito legal, tá? Você pode determinar para todas as tarefas do seu plano uma lista de itens a serem feitos, as descrições, os comentários, para que o trabalho possa acontecer de maneira tranquila e as pessoas possam entender o que elas precisam fazer, ou seja, o que é esperado delas. Uma outra coisa também muito bacana é que além da organização das tarefas aqui pelos buckets que a gente criou, dentro do Planner, a gente também pode especificar os labels, tá? Que no nosso português aqui são os rótulos. Os rótulos, eles servem para identificar, além da categorização de qual é o status da tarefa, né? O que precisa ser feito ali, ou seja, qual é o grupo de trabalho ao qual aquela tarefa pertence. Então, por exemplo, aqui, nesse projeto que a gente tem, que é a atualização do nosso Content Pack, né? Então é o Content Pack V2 aqui, o V2 do Power BI. Vamos imaginar que eu tenho itens que são novos itens que não existem atualmente, ou seja, são itens que precisam ser criados do zero, que eu não possuía esses elementos. Eu tenho também itens que são melhorias que a gente vai fazer, né? Então eu tenho lá um determinado relatório, eu preciso melhorar esse relatório, e eu posso ter também, eventualmente, a correção de bugs, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui dentro da minha tarefa, vou clicar nela, e aí eu vou trabalhar aqui com os rótulos, com os labels. Então, por exemplo, desenvolver o novo relatório de governança e conformidade. Esse aqui é um novo relatório, ele não existe. Então, eu vou vir aqui e vou falar, eu tenho um rótulo, que será o meu rótulo verde, que eu vou chamar de novo item. Então, todos os elementos que forem novos, eu vou classificar como novo item. Esse desenvolvimento do novo relatório de governança e conformidade será classificado, então, como um novo item. E vou marcar aqui como novo item. Tá? Aí eu tenho aqui a atualização do manual do usuário. A atualização do manual do usuário não é um novo item, é uma melhoria em um item existente. Então eu posso clicar aqui, posso especificar quem que vai fazer essa tarefa. Então especificamente vou colocar o Daniel, vou colocar aqui a data que eu pretendo que essa tarefa esteja concluída. Vou colocar uma descrição simplificada, né? Atualizar o manual do usuário com os novos itens e melhorias, por exemplo, aplicadas. Tá? Vou especificar aqui para mostrar no cartão e eu vou falar que esse cara vai ser o meu rótulo laranja, que é uma melhoria. Vou marcar aqui como melhoria e esse carinha já está lá disponível dentro do meu bucket, dentro da minha lista de ações, dentro da minha lista de tarefas com os seus respectivos elementos visuais. Então, por exemplo, esse phone layout aqui, mesmo que eu ainda não especifiquei quem tenha que fazer, eu já vou especificar que esse cara é o novo item. A criação da nova página dos FTEs vai ser um novo item, enquanto que adicionar a página de introdução vai ser uma melhoria. Tá? Então, a gente pode determinar, e aqui também vai ser um novo item, né? E, inclusive, só para a gente poder discutir aqui até melhor, quando você cria os buckets, né, e você depois cria os labels, no nosso caso aqui a gente está especificando os labels, ou os rótulos que a gente vai ter para cada tarefa, eu posso também eventualmente ter uma tarefa que pertença a dois rótulos. Então eu posso especificar que a página de introdução, ela é uma melhoria em itens existentes, mas ela também é um novo item porque ela não existia anteriormente, por exemplo. Tá? Outra coisa também que a gente pode fazer aqui trabalhando com o Planner é determinar arquivos. Então, como eu especificar arquivos, né? Então, se você tiver aqui, por exemplo, o phone layout,
ou dados do roadmap aqui, por exemplo, e eu precisasse adicionar um arquivo, o que eu posso fazer? Quando você for trabalhar com um arquivo dentro do contexto do Planner, você tem aqui a opção de pegar um arquivo que está salvo na sua máquina, localmente, é uma opção. A segunda opção é você determinar um link onde esse arquivo está salvo, ou buscar um arquivo dentro do SharePoint. Eu tenho como preferência, se possível, trabalhar sempre com arquivos do SharePoint. E por que eu tenho essa preferência? Porque todas as vezes que você cria um novo plano, como eu havia comentado, você tem dentro desse novo plano várias coisas acontecendo lá nos bastidores. Ou seja, você tem um novo site sendo criado, que é o site de colaboração das pessoas que fazem parte desse plano. Você tem os grupos do Office 365 sendo criados, ou seja, você vai ter lá um grupo de e-mail onde as pessoas vão poder trabalhar, as pessoas vão poder trocar mensagens e informações e tudo mais. E todo o trabalho colaborativo pode ser feito através desses itens, ou seja, desses elementos que fazem parte do Office 365 a partir da criação desse plano. Então, olha só que interessante. Se eu clicar aqui nesses três pontinhos, eu tenho a opção de vir aqui até arquivos. Se eu clicar em arquivos, o que vai acontecer? Ele vai me direcionar, o plano, né, o planner vai me direcionar para o site de projeto que foi criado em decorrência da criação desse novo plano. Então, eu tenho aqui um site chamado Power BI Content Pack V2, que é um site que eu tenho esses membros aqui, eu tenho um e-mail para esse cara, eu tenho a agenda desse grupo, ou seja, tudo que a gente normalmente trabalha, né? O bloco de anotações aqui no OneNote, enfim, tudo isso é criado em decorrência da criação do meu novo plano. Isso aqui é muito bacana, porque permite um trabalho colaborativo enorme entre as pessoas. Eu posso habilitar esse cara para seguir na minha caixa de entrada, para ele criar lá dentro do meu Outlook uma visão, um grupo específico desse plano. E se as mensagens forem enviadas para esse e-mail aqui, ó, que é o Power BI Content Pack V2 e o endereço da minha organização, as pessoas vão receber e-mails exclusivos desse grupo dentro dessa caixa de entrada aqui no meu Outlook, o que é muito legal. Então, eu vou vir aqui e vou carregar um arquivo. Vamos imaginar que eu tenho aqui um documento, uma apresentação PPT, que é esse PPM Pitch Deck aqui. Vou carregar esse cara para o site do meu projeto. Para o site, e aí quando eu falo site do meu projeto, a gente não deve confundir com o site do projeto lá no Project Online. É desse projeto que a gente está criando aqui no contexto do Planner, e não tem nenhuma relação lá com o, o, o Project Online. Então eu tenho aqui a apresentação carregada, vou fechar aqui o site, e aí o que eu posso fazer? Eu posso especificar que os dados do roadmap, eu vou colocar aqui uma descrição e vou atribuir para o Daniel, e vou falar o seguinte: eu tenho aqui o anexo, que está baseado aqui no SharePoint, ou seja, é nesse site, e eu tenho já a apresentação do Pitch Deck aqui disponível. Quando eu clicar em salvar, ele já vai mostrar no cartão automaticamente, e eu vou colocar favor verificar o PPT em anexo para referência. Quando eu fizer isso, olha que bacana, automaticamente essa tarefa que está com o Daniel, que é adicionar dados do roadmap, ela já tem um anexo que é esse PPM Pitch Deck aqui. O Daniel, quando estiver trabalhando e acessar essa tarefa, acessar esse plano, trabalhar com esse card, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder clicar aqui nesse link e automaticamente ele vai ser direcionado lá para a apresentação PPT. Então isso daqui é muito legal, porque se você tiver várias pessoas trabalhando com essa apresentação, elas podem trabalhar em conjunto, elas podem trabalhar de uma maneira centralizada, e na medida que eles vão fazendo as suas atualizações, isso vai sendo salvo dentro desse documento, não requerendo a necessidade de documento V1, documento V2, documento V3, documento versão final agora vai, porque está tudo dentro de um único local, as pessoas vão poder trabalhar colaborativamente, e aí você tem controle de versões, você tem a possibilidade de trabalhar com múltiplos usuários fazendo o trabalho colaborativamente, você tem a opção de trabalhar com as pessoas colocando comentários aqui dentro dos seus itens, né? Dentro dos seus documentos, dentro das suas apresentações. Então, isso daqui é muito bacana, tá? Para a gente poder finalizar aqui esse overview do Planner, tem algumas coisas também que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma delas são os gráficos.
Então, além de você ter a visualização aqui do seu board, né, do seu quadro, você também tem a opção de visualizar em gráficos. Gráficos, ele vai mostrar para você uma visão consolidada das tarefas baseado nas informações que a gente tem. Então, aqui eu tenho tarefas por status, tarefas por bucket, tarefas por membros, e aqui eu tenho algumas outras visões também do que está em andamento, o que está em stand-by, o que está em teste, o que está concluído, né? Se você quiser também, você pode ter uma visão aqui de agenda, e ele vai mostrar para você dentro do contexto dos meses, por exemplo, vou mudar para fevereiro, quando cada tarefa tem que ser entregue. Então, eu não tenho nenhuma tarefa aqui para ser entregue em janeiro, mas se eu mover aqui para fevereiro, eu sei que eu tenho tarefas acontecendo aqui no dia 15, tarefas acontecendo aqui no dia 28. Muito legal isso daqui. Mesmo dentro do quadro, você pode agrupar o seu quadro por diferentes itens. Então, eu posso usar a configuração nativa, que é o agrupamento via bucket, mas eu posso também usar atribuições. Então, eu quero ver quem está fazendo o quê. Então, eu tenho tarefas não atribuídas, tenho tarefas para o Rafael, tenho tarefas para o Arthur, tenho tarefas para o Daniel. Eu posso mover as tarefas para as pessoas também. Então, eu posso falar isso aqui para o Rafael, ainda não sei quando vai acontecer. Isso aqui vai ser para o Arthur, por exemplo. Então, isso aqui é muito legal. Eu posso agrupar por progresso. Então, aqui o progresso vai estar tudo não iniciado, porque eu não comecei nada ainda. E eu tenho aqui por data de conclusão, futuras, sem datas, e tenho também por rótulos. Tá? Então, você tem todas essas opções de agrupamento aqui do seu plano para poder ter um entendimento melhor do que está sendo feito, para você ter um entendimento melhor de como as tarefas do plano estão organizadas. Então, isso aqui é sensacional. E também tenho a opção de navegar para a parte de mensagens, né? Então, deixa eu adicionar aqui, deixa eu abrir aqui minha parte de conversa. Porque quando você clica aqui e vai em conversa, você vai ver todas as conversas relacionadas a este grupo especificamente, a esse plano especificamente, lá dentro do teu Outlook. Então, olha só que interessante. Eu tenho um novo grupo aqui, que é o Power BI Content Pack, e o Power BI Content Pack, nesse caso, só recebi uma mensagem de boas-vindas, né? Porque eu fui adicionado a esse grupo, então eu posso trabalhar conversando, posso compartilhar meus documentos, e se eu precisar mandar um e-mail para todas as pessoas que participam do grupo, eu posso vir aqui e mandar um e-mail para esse e-mail aqui, para esse endereço de e-mail, tá? Se eu mandar um e-mail para esse endereço de e-mail aqui, boas-vindas. Olá, pessoal, será um prazer trabalhar com vocês. Todas as pessoas que participarem desse grupo receberão esse e-mail. Então, isso aqui é muito bacana, porque facilita muito todo o trabalho que a gente precisa fazer. É um trabalho colaborativo, todo mundo está participando, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, o Planner é realmente uma funcionalidade, uma ferramenta muito legal para a gestão de pequenos projetos que não requeiram toda a formalidade que a gente vê, por exemplo, no Project Online ou no Project, que a gente precisa talvez ter um conjunto de tarefas e ser muito formal. Se for um caso como esse, a gente não necessariamente precisando dessa formalidade toda, a gente pode utilizar o Planner para pequenos projetos do nosso dia a dia. Aqui já está as boas-vindas que eu recebi, justamente pelo fato de eu ter mandado um e-mail lá para o grupo Power BI Content Pack. Se eu acessar aqui o link de outra pessoa do grupo, estou no link aqui do Arthur, vamos lá para o Outlook dele. E aí, se a gente for aqui no Outlook do Arthur, só para fazer uma pequena demonstração, eu tenho aqui a parte de pastas e tenho a parte de grupos. Tem aqui o meu Power BI Content Pack aqui para o Arthur. Esse aqui, né? V2. E aí eu tenho aqui que ele foi adicionado ao grupo. Aqui está a mensagem que o Rafael Santos mandou de boas-vindas. Se ele vier aqui em arquivo, ele vai ter a opção de ver também o arquivo que foi carregado lá dentro do grupo. Se ele tiver aqui a opção de trabalhar com calendário, ele também pode ver o calendário do grupo. E aqui é uma das grandes vantagens, não só do Planner, como do Office 365 de maneira geral, que é a possibilidade dele, Arthur está trabalhando aqui na visualização do PowerPoint, né? E aí, se ele estiver visualizando e tiver que fazer algum tipo de trabalho, se ele tiver que editar esse documento, o Arthur está fazendo esse trabalho aqui lá dentro do PowerPoint. E aí eu, Rafael, se eu acessar aqui a minha página,
e eu for lá no arquivo do PPT também, por exemplo, deixa eu abrir aqui os dados desse card e vou clicar aqui no PPT. Quando eu começo a trabalhar com esse carinha aqui, eu e o Arthur podemos fazer a edição ao mesmo tempo e a gente vai poder trabalhar, a gente vai poder fazer todo esse trabalho, porque eu sei aqui ó, que o Arthur também está editando. Então é muito legal todo esse trabalho aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui, de outras ferramentas aí para gerenciamento de projetos. Essa primeira ferramenta que a gente viu foi o Planner. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o Teams. Então a gente vai ver também como o Teams pode ajudar no gerenciamento de projetos. É claro que foi só um overview, um vídeo até um pouco curto, dado todas as funcionalidades e recursos que o Planner poderia apresentar para a gente, mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, alguns links para que vocês possam estudar um pouco mais sobre o Planner, para que vocês possam entender um pouco mais. Tem alguns cursos gratuitos também da Microsoft, alguns treinamentos gratuitos sobre o Planner da Microsoft, então ele vai prover um treinamento em maior profundidade, mas aqui nesse vídeo introdutório eu procurei explicar um pouquinho mais o que é o Planner, como é que a gente pode organizar os nossos pequenos projetos através dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Então eu vou ficando por aqui e até semana que vem, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Teams. Bem, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sobre o Planner. É um vídeo introdutório, claro. Como eu falei no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links que vocês podem utilizar até para fazer treinamento, para conhecer mais sobre o Planner. Se você não está utilizando, eu recomendo. É uma ótima ferramenta. Eu utilizo no meu dia a dia, como eu falei, às vezes quando eu tenho projetos grandes, que tem tarefas muito longas e eu preciso me organizar melhor, eu quebro essas tarefas em micro pedaços e aí eu vou trabalhando com elas individualmente lá dentro do Planner. E se você gerencia projetos, não tem, por exemplo, o Project Online, não tem o Project, mas você quer utilizar alguma ferramenta para manter a equipe na mesma página, para ter a informação sincronizada, para que todos possam colaborar uns com os outros para entregar o que o projeto espera, então é uma ótima oportunidade aí a gente usar o Planner. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, me fala aí se você está usando o Planner, se não está, se você pretende usar o Planner, se esse vídeo aqui trouxe alguma coisa nova que você ainda não conhecia, que talvez possa ser implementada aí na sua organização. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, semana que vem, sobre Teams.